Olá, deixa eu ver aqui. Efeitos. Tô escolhendo efeitos, gente. Acho que não vai nenhum hoje. Bem-vindo! Bem-vinda, Jussara! Isso, Maristela, bem-vinda! Eu tô escolhendo uns efeitos aqui, tentei botar Vamos ver se eu consigo botar um plano de fundo. Deixa eu botar como é que adiciona uma foto. Gente, esse comecinho aqui é de organização, tá? Já que não tem produção, né? Vai eu mesma. Como é que adiciona uma foto? Adicionar foto. Como é que faz isso? Acho que eu tinha que ter colocado antes, né? Então não dá. Então vamos pro normal mesmo, que é o de sempre. Esse fundo. Então, boa noite, bem-vindas. Comecei um minutinho atrasada porque aqui tava trancando minha conexão. Deixa eu tomar uma aguinha. E a nossa conversa de hoje, gente, é sobre projeto na educação, tá? Eu não coloquei o título ali, arte, educação, porque a gente pode usar para tudo. Tá? Então, para tudo que a gente faz na educação infantil, no ensino fundamental, a gente pode usar. O nosso bate-papo de hoje vai ser bem proveitoso, tá? Eu vou falar um pouco da minha trajetória como artista, como educadora, né? Como artista, eu já falei numa live passada, quem quiser assistir tá ali. E hoje eu vou falar como minha trajetória como arte educadora. São 30 anos dedicados já para essa profissão, que eu sou apaixonada. Tanto é que eu fiz uma escola de arte para crianças, jovens e adultos para desenvolver os meus projetos pessoais, os projetos que eu acreditava serem importantes para o público, né, que me procurava. Então, a live de hoje é sobre como transformar dicas simples, né? No caso, essa semana a gente trabalhou a temática abelhas, aqui a abelhinha até. Essa abelhinha vai ser feita segunda-feira ao vivo, é de felting. Como transformar temas simples em projetos na sala de aula, né? No caso, eu vou falar de projetos de arte, tá? Mas a gente pode transformar esses projetos de arte em outros projetos também que envolvem as outras disciplinas, as outras áreas. Eu vou ter uma convidada muito especial, que eu convidei em cima do laço e ela aceitou, como sempre. Depois vocês vão ver quem é. E a gente vai falar também sobre alguns tópicos importantes que a gente precisa pensar sobre quando a gente vai fazer um projeto, tá? Na escola. Por exemplo, a arte mudou muito com o tempo, né? Antigamente, até no meu tempo, a gente fazia muito trabalho manual na disciplina de artes. E graças a Deus isso mudou. Porque a arte, ela tem várias linguagens. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. É uma forma de expressão, né? Então a gente tem que pensar bem o que é arte e o que é artesanato. Artesanato é um segmento da arte, né? A arte é forma de expressão e artesanato é um segmento da arte que trabalha técnicas e habilidade e é uma expressão popular, tá bom? Então a gente tem que pensar o que a gente quer nos nossos projetos, né? Qual é o nosso objetivo nos nossos projetos de trabalhar a arte na sala de aula? O que a gente quer fazer com os alunos? O que a gente quer fazer com as crianças? O que a gente quer que eles desenvolvam, né? Então, qualquer tema vale para estimular nossa criatividade e criar projetos interessantes. Qualquer tema vale. Um bichinho do jardim, ou um artista de arte conceitual, qualquer tema vale para transformar num projeto interessante. Agora, tudo vai depender da pesquisa de vocês, porque ser professor tem que pesquisar sempre, né? Tem que estar sempre pesquisando. E a gente tem a internet aí,
cheia de conteúdo para nós, né, a nosso favor. Na minha época não tinha. Na minha época eram livros. Era ali. Eu disse, eu fico pensando o que tinha na minha época. Gente, tinha pouca coisa. Eu tinha que ir atrás de livros. Estava sempre em livraria comprando livro. Tenho bastante livros. Tá? Então eu vou contar agora um pouco da minha trajetória e a gente já vai falar sobre esses assuntos. E já minha convidada chega. Minha convidada não tá aí. Deixa eu ver, eu tenho que rodar aqui porque isso aqui parece que tranca. Não. Então, tá tudo ok? Estão me vendo? Ô, Santi, arruma pra mim. Ah, Ana Paula, tu entrou! Bem-vinda! Então, gente, tá aí a nossa convidada, Ana Paula, tá? Essa live não foi muito divulgada, vocês podem ver ali que às vezes aparece que tem pouca gente, mas muita gente assiste depois. É que às vezes eu invento as coisas em cima da hora, né? Sabe como é que é uma mente criativa? Eu invento, vou fazer uma live sobre tal assunto. E eu deixo gravada, tá? As pessoas estão acostumadas a saber que a minha live tá ali gravada, então elas assistem depois, tá? Então eu não me preocupo com números agora, assistindo. Claro que seria ótimo se tivesse aqui, né? Umas 1000 pessoas assistindo, mas isso aí deixa pro futuro. Então, voltando, sobre a minha trajetória como prof de artes e minha trajetória antes de prof de artes. Eu me formei em magistério, na minha época se fazia magistério, não precisava fazer pedagogia, que eu acho muito importante, que hoje em dia precisa, né? Na minha época a gente terminava o ensino médio e já podia ingressar na sala de aula como professor de educação, ensino fundamental. Educação infantil eu tinha que fazer um curso especial, que foi o que eu fiz. Então, me formei no ensino médio, em magistério. Eu estava apta, né? Para dar aula de primeira a quarta série. E então, o meu estágio foi na primeira série. Me largaram assim, 20 anos, 19 anos na sala de aula, 18, 19 anos por aí, na sala de aula sem saber muita coisa sobre criança, meu primeiro contato, e sobre alfabetização. O que eu fiz? Fui pesquisar, mergulhei nos livros, pesquisei muito, e eu já gostava muito de arte. Minha família, eu tenho uma família de artistas, minha mãe é artista, e me incentivou muito, inclusive, né, me dava muito caderno de desenho e tudo, e eu gostava muito de arte. E de bichos também. Sempre fui apaixonada por bichos. Por isso que vocês vão ver muito projeto meu com bichos. E com natureza, porque eu sou apaixonada. Então, fiz magistério, entrei numa primeira série, sem saber muito o que fazer com aquele grupo de crianças. Inclusive, me botaram numa turma de repetentes, de crianças repetentes. Crianças que já se achavam incapazes de aprender. E eu pensei, e assim, sem limites, né? Criança que não tinha, mas é porque elas já acreditavam que elas eram incapazes. Então, como prender a atenção de crianças que já acreditam que não vão aprender? Então, o que eu fiz? Eu comecei a pegar pela autoestima, primeira coisa. Comecei a trabalhar as dificuldades que as crianças tinham. Eu não vou contar toda a história aqui, vou passar rapidinho, mas um trecho que eu acho muito importante que é esse. Comecei a pegar as crianças pela autoestima e trazer projetos interessantes para que elas prestassem atenção em mim, tá? Então esse é um ponto muito importante. E eu vejo muito, eu tô em vários grupos assim no Facebook, e eu vejo muito professores de arte falando, como é que eu consigo prender a atenção dos alunos e tudo. Gente, não tem mistério, tá? É só vocês trabalharem com assuntos interessantes que não tem como o aluno não prestar atenção no que ele gosta, né? A gente é assim, o ser humano é assim. A gente tem que captar pela autoestima, pela estima e pela atenção em temas interessantes para a faixa etária, tá? Então eu fiquei muito amiga do grupo e assim me encantei pela educação, porque eu consegui transformar aquela turma de primeiro ano. Eles andavam comigo para cima e para baixo, era um colégio público, e as crianças pegavam ônibus comigo, andavam grudadas em mim. Quando acontecia alguma coisa com um cachorrinho, elas sabiam que eu adorava cachorro, me chamavam para socorrer. Então, assim, me apeguei muito com a turma, aprendi muito com eles. E eles, então, o pior aluno da turma, pior no sentido de que ele se achava o pior aluno da turma,
foi o ajudante de turma, se transformou no melhor aluno da turma. Então, essa é a minha experiência que ficou gravada na minha vida, meu primeiro contato com a educação. E depois, então, fiz curso para ser professora de jardim de infância. E depois, já peguei turmas de jardim de infância, me colocavam numa sala com mais de 30 crianças sozinha. Eu dava aula para o nível A e nível B junto, que tipo jardim A e jardim B, que eram crianças de 4 e crianças de 5, e crianças às vezes 13,5, tudo na mesma sala, sozinha, sem auxiliar. Abracei, foi nessa época que eu comecei a ter enxaqueca. Tem que contar também essa parte, né, gente? Mas abracei, trabalhei com a turma, aprendi muito com eles. E claro que lá no meu começo eu não tinha muita experiência, então eu ia seguindo o que eu ia ouvindo que era importante fazer, né? E depois eu fui fazer artes plásticas na URGS. Me formei em artista, né, bacharel em pintura, e fiz também licenciatura, que é como se fosse uma faculdade paralela. Então fiz 2 faculdades, bacharelado em artes plásticas, que eu sou artista, tem até meu trabalho lá atrás, e fiz licenciatura em artes plásticas, tá? Então essa é a minha trajetória. Trabalhei em várias escolas de Porto Alegre, escolas de educação infantil. Minha primeira escola querida, que eu tenho o maior carinho, que é o CREARE, que me acolheu como prof de artes, foi a primeira professora. Meu primeiro trabalho como prof de artes foi a escola CREARE, que eu tenho o maior carinho. Depois fui convidada para trabalhar no Colégio João Paulo I. Me chamaram para trabalhar no Colégio João Paulo I, aceitei o convite, foi minha primeira escola grande. E depois fui convidada para trabalhar no Colégio João 23, que eu tenho o maior carinho também, que é uma escola que trabalha muito o ensino da arte, que tem professores maravilhosos, a Clarice, minha amiga, que não tem Instagram e não pode assistir hoje, Profilá, a Ivone também, que foi professora lá, e toda a equipe do João 23, maravilhosa. E é uma escola que coloca artes num período grande, não só 45 minutos por semana, que eu acho isso também muito importante, a questão do tempo que a gente dedica. Mas a gente sabe... e também dei aula na Uniriter, no pós da pedagogia, no ensino da linguagem da arte, tá? Acho importante a gente também falar sobre a questão do tempo na sala de aula e também, mas isso talvez fique para uma próxima live, e também falar sobre que arte a gente não trabalha só na disciplina de arte, principalmente na educação infantil, que vai ser o nosso foco hoje. Né, Ana Paula? Daqui a pouco eu te chamo. Então, gente, a gente sabe que a arte é importante para tudo e que dentro da educação infantil ela está presente em todos os momentos, porque a criança ainda não escreve, né? Vai começar a escrever ali no finalzinho da educação infantil. Então, como ela se comunica através da expressão, né? Expressão plástica, expressão oral. Então, a gente vai falar sobre isso e vai ver como é importante a gente trabalhar, então, a questão da arte na sala de aula e na educação. Falei para vocês sobre arte e artesanato, né? Então, na minha época, voltando, aquele assunto que eu comecei lá atrás, a gente fazia muito artesanato na disciplina de artes, tá? E é isso que a gente vai conversar agora. Então, eu vou chamar a Ana para a gente falar de um monte de assunto legal sobre os sentidos das crianças, né? E sobre as linguagens da arte, tá? Ana, tá pronta? Pra gente continuar nosso bate-papo? Vou te chamar, amiga. Então, quem quiser fazer suas perguntas aí, bem-vinda, Rosa! Quem quiser fazer suas perguntas, já pode ir colocando as perguntas aí. Então, vamos esperar. Oi, amada! Oi, tudo Ai, que bom? saudade, Ana! Nem me fala, essa pandemia afastou um pouco a gente, né? É, amiga, é verdade. Fisicamente. É. E amiga, outra coisa, faz tempo que a gente não se fala, né? Ainda bem que tu sempre Faz. topa os meus convites. Sempre topa. Obrigada, amiga. Sim, eu que Adorei esse agradeço por ter assunto. lembrado. Claro, essa semana, esse claro Hum, foi assim, mas tu sabe como é que eu sou, né? Eu, sim, eu já falo uma coisa, já penso em outra. Essa semana, amiga, eu decidi fazer essa live. Foi assim, na verdade, foi sexta-feira da semana passada. sim. Eu resolvi fazer uma live extra, porque eu sempre faço segunda. Então, eu disse,
e eu fico criando, né? Meu processo criativo fica a Sim, mil. Eu não gosto de formatar uma live sem chegar perto da live. Eu sou muito assim, porque eu gosto de criar. Eu tenho essa questão do improviso, e no improviso a gente consegue estimular muito a criatividade, é verdade. sabe? Porque quando a gente planeja, às vezes, muito, a gente formata muito, né, amiga? A gente deixa tudo muito alinhadinho. Tudo bem que a organização é importante, mas a gente tem que deixar espaço para o acaso. A arte tem muito isso. É pro ócio, né? Que nem a gente diz. Boa noite primeiro, É, boa né? noite. Isso. Eu já saio falando, já dei boa noite. Então, eu sou colega da Leia de profissão, Ah, isso te apresenta, amiga. Vai, senão eu não vou deixar já espaço tenho, para ela. já tenho alguns aninhos aí, 2 décadas na educação infantil e tive o prazer de conhecer a Leia, há alguns anos atrás. Nós nos conhecemos quando eu morava, na França. Ela foi visitar Paris e eu Verdade, muito obrigada. fui Nosso encontro foi guia. muito show. Fui guia tradutora da Leia e dentro nessa perspectiva, né, nesse tempo de convivência, nós descobrimos uma afinidade muito grande e dois Verdade. amores, né, que era a É, arte e a educação, principalmente a é. educação E a gente infantil, sempre tem assunto, né, amiga? com certeza. E quando eu voltei para o Brasil, nós começamos uma parceria, minha, da Isso. Leia, na Vila da Arte, Fizemos um aonde projeto muito legal, A Natureza em Mim. sim. E fizemos essa exposição, né, que aguçava os sentidos das crianças, que se chamava Natureza A, de haver, né, Natureza em É. Mim, da qual eu tive o privilégio de ter sido curadora, E junto com a foi muito Leia, de show, nós termos né? Eu lembro até organizado. hoje que a gente montou uma exposição numa sala pequena, mas que foi maravilhosa, com trabalho de artistas bem conceituados, né? Para as Muito crianças conceituados. visitarem. Recebemos escolas, né, Ana? Recebemos várias Sim, escolas. e principalmente nós contemplamos os interesses das crianças e essa amplitude de relação que eles têm com os sentidos, né? Isso foi Isso, o que eu que ia. permeou o Isso, nosso trabalho, né? Essa exploração dos os sentidos sentidos, e exatamente. Mas esses sentidos não advindo somente do nosso corpo, do nosso sentir, mas do nosso sentir em relação à construção com a natureza, né? É. Essa relação que a gente tem. E principalmente, né, Ana, a gente pensa o que que acontece agora com todo mundo fechado em casa com a pandemia. A gente está mais afastado da natureza. Tá? Exatamente. E o Mas ser humano não é desvinculado com a natureza. A gente tem que viver junto em harmonia, né? E com tem que trazer isso para certeza. a criança pequena, E nós né? tentamos, na época, eu me lembro que nós pensamos no tapete de grama, na questão das mesas de luz, É, da iluminação do local, justamente para instigar essas é. características, né? Para trazer a natureza para dentro de casa, né? Porque Já que as a gente não pode crianças. levar o tempo todo a criança para a natureza, trazer a natureza para dentro de casa. Esse foi nosso projeto, né? Com certeza, porque hoje em dia a nossa realidade, infelizmente, é uma realidade diferente da de antigamente, onde Todos eu tive esse segurando. privilégio, acredito que tu também, da gente ter um Sim. contato de subir em árvore, botar o pé no chão, sabe? Hoje em dia já é mais raro, então o nosso objetivo foi instigar as crianças, instigar essa É, curiosidade tão latente olhar, chegar a de- olhar, né? dessa fase da vida, né? Uma curiosidade muito latente. Então eu É. tive o privilégio de trabalhar com a Leia sendo curadora dessa exposição. E dentro dessa minha paixão pela arte, eu já comecei, né, a minha pós-graduação em arte e educação, junto com outras especializações. E uma das coisas que me chamou muita atenção, Leia, na tua fala, é que realmente, né, antigamente o magistério não nos preparava para a educação infantil e para as Não. necessidades tão implícitas dessas faixas etárias, E né? sabe que continua assim, muitas profs da pedagogia, Muitas. eu dava aula na Uniriter no pós, me falavam que não estavam preparadas para dar aula de artes, que não conheciam nem os artistas, sabe? E eu vejo assim, Exatamente. Ana, não é problema não conhecer, a gente pode ir atrás do conhecimento, né? A gente sabe que é importante estar sempre fazendo curso, que nem tu, assim, sempre se aprimorando. Não dá para parar, né? A Não. gente não pode parar, a gente não pode ser professor e dizer, agora eu já tenho minha profissão, eu vou trabalhar com o que eu sei. Não é assim, né? Sim, A gente tem que estar sempre sim. trazendo, porque o mundo muda muito rápido. As E crianças mudam muito rápido.
O que eu percebo, assim, é que no nosso país, né, tendo esse contraponto, nós pecamos muito no conhecer a nossa história, né? A nossa história relacionada à arquitetura, a nossa história relacionada a fatos. Então, dentro desse não conhecer a nossa história, nós perdemos muito repertório, Muito né? repertório de E criação. com isso, um Perfeito. profissional sem repertório, ele vai reproduzir O que dão para ele. artesanato, É. Eu né? digo assim, ó, não é que artesanato não é importante, É eu acho bastante muito importante. importante. Eu sou filha de um artesão, meu pai, e a minha mãe é artista. Eu sou uma mistura da arte e do artesanato. E eu sempre fiz artesanato, porque o artesanato é uma forma. Na minha época, com 17 anos, eu comecei a fazer artesanato. Na época, Sim, meu pai tinha falido na empresa dele, minha mãe tinha 5 filhos, daí tem essa história. Eu precisava ganhar dinheiro para pagar os materiais da faculdade, então sim. vou fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. E o meu pai já tinha todo esse histórico de ser artesão. E eu disse, vou fazer Uhum. artesanato. E fazia e vendia, saía vendendo, saía na rua entrando no salão de beleza vendendo artesanato, fazendo papel machê com uma amiga minha, fazendo feiras de artesanato. O artesanato é Uhum. muito importante para sobrevivência, né? Tem muita gente que entra no É, artesanato para ganhar dinheiro e e se para nós trabalhar o formos, manual, para é, prazer, e se nós né? formos ver também o artesanato, ele é muito ligado às questões básicas, né, de históricas. Então a gente vê Culturais. os primeiros artesanatos, eles foram desenvolvidos a partir de uma necessidade, né, Sim, dos para primeiros povos. utilitária, os Então, assim, potes. o artesanato, ele é algo que complementa a nossa cultura, ele fala muito da nossa cultura, né? Sim, Mas para tu falar da tua cultura, primeiro tu precisa conhecer esse meio que tu tá. Como é que tu vai isso. falar através de algo que tu não conhece, né? Então, É, para mim, assim, a arte é o repertório e o artesanato é o fruto. É sim, assim que eu consigo conceber. sim. É, porque artesanato é uma forma de expressão, né, Ana? Então, o Uhum, artesanato é um segmento da arte. com E certeza. então, assim, ó, quando eu falei para vocês que na minha época a gente trabalhava muito artesanato, a gente ainda percebe em muitas escolas, no ensino da arte, ainda trabalhando artesanato. E muitas professoras, né, da pedagogia, trabalhando artesanato com seus alunos. Só que tem uma coisa que eu quero colocar aqui hoje, que eu tenho certeza que tu vai concordar comigo. A gente não Uhum, pode trabalhar com um aluno artesanato fazendo uhum. que todos produzam de uma maneira igual. Tem uma mãe uma vez que me chegou e me contou que disse que a filha disse: Mãe, vai lá na minha exposição. Na minha escola vai ter uma exposição de arte. Aí a mãe disse que a mãe foi, né? E daí, Uhum, quando a mãe chegou, todos os trabalhos eram iguais. E ela perguntou sim, para a menina: Qual é o teu? Ela disse: Eu não sei, mãe. Nem ela sabia qual era o trabalho dela. Porque exatamente, como artesanato é uma forma de expressão, por que não está ali no trabalho do aluno a expressão dele? Eu vejo isso, exatamente. né, É, Ana? aí a gente entra numa dicotomia bem grande entre a nossa concepção sobre a criança na educação infantil e o quão ela é capaz ou não, né? O que que eu percebo, assim, que o adulto naturalmente já tem um olhar de querer preencher a necessidade das crianças, né? Sim, E, contudo, se torna mais fácil tu fazer pela criança e tu dizer como ela deve fazer, porque isso traz mais menos fácil. trabalho pra gente. Porque É, quando nós enxergamos a criança como um ser capaz de desenvolver aquelas percepções, de aguçar o olhar, de criar em cima de algo que foi apresentado para ela, a gente vai respeitar alguns aspectos. Um deles é a forma dela olhar, né? O outro é a forma dela expressar esse olhar através de um suporte, né? Ah, e o outro absorver o que o professor trabalhou, né? E o outro Do grupo. principal, que é que o professor tenha respeito pela forma de expressão dela, né? Verdade, muito importante. Aquele famoso exemplo que a gente costuma fazer, principalmente em educação infantil, né? Ai, pinte a árvore de verde, pinte a nuvem de azul. Então tu já tá delimitando, tu tá enquadrando, tu tá Sim, tu não está instigando a criança a se expressar através daquilo. Então acaba sendo é, uma reprodução,
né? Algo que não se Daí torna significativo. entra a questão dos estereótipos, né? Também. Exatamente. Porque Nós quando temos muito isso, né, na educação temos. infantil. É, porque depois a gente tinha que fazer uma live só sobre o desenho da criança. Eu vou te chamar. Ai, eu ia amar. Então, como nasce o estereótipo? Tu falando agora, eu me lembrei dos estereótipos porque a criança, quando ela está em processo de significar as coisas, de colocar significados, né, de Uhum, trabalhar símbolos, ela começa uhum, a, a fazer códigos, né, no desenho uhum, também. Então, a árvore é uhum, aquela macieira, a casinha é sempre uhum. com esse teto, né, que a gente quase nem vê mais casa, Sim, exatamente. a casinha com uma janela, uma porta, É então. muito clichê, né? Bastante É, clichê. então, mas são maneiras de criar códigos no desenho, como na escrita. Ela está Sim, usando, né, o alfabeto para escrever e no desenho ela está usando códigos para representar. Só que são códigos vazios de sensibilidade, de expressão. com E daí certeza. a gente entra na questão que tu falou das cores, de colocar o Uhum, verde no topo da árvore, de fazer o céu sempre do mesmo jeito. E nós, como uhum, professoras, temos que fazer o quê? Trazer as crianças para sensibilidade, com trazer para o certeza. olhar para o mundo, né? Uhum, Ver as né? cores do céu no pôr do sol, que nem sempre o céu está do mesmo jeito, que árvores têm várias formas e cores que as árvores, né? É. Então a gente entra também nesse estereótipo do professor em relação à educação infantil, que é a situação de nós temos objetivos a serem trabalhados e classicamente existem atividades que elas se tornam repetitivas a cada ano, como por exemplo, tu falasse da Sim. casa, eu lembrei de quando nós exploramos, né, as formas geométricas, por exemplo. Então já é dado para a criança aquelas formas prontas, né? E tu cria alguma coisa com aquelas formas prontas. Então, daqui a pouco não é possível que a criança recorte, ou que a criança desenhe, ou que a criança crie algo em cima daquela forma, né? Para que ela se desenvolva. Então, aí entra a casa com teto assim, em triângulo, quadradinho, porque tu não dá outra opção da criança expressar aquilo Sim. de uma outra forma, né? Tu não É, reconhece as outras formas que é. existem para que a criança possa utilizar elas. E nós, Então, professores, temos que trazer esse olhar para o mundo. o Olha, fato, assim, gente, vários quadrados dão um prédio, né? Trazer esse pensamento diferente. pois é, e o que que eu vejo, Leia, que ninguém dá o que não tem, né? É O verdade. que eu vejo, assim, é que nós, professores, e coloco a gente numa vala comum, todos nós, porque eu acho que sempre em algum ponto, eu penso que em algum ponto a gente sempre peca, a gente tem sempre aprender. Então, o que que eu vejo? Que nós, professores, não temos repertório. Nós, Não professores, temos. muitas É, vezes eu não posso mais dizer isso, minha amiga. nos enquadramos no mais fácil, né? Como, por exemplo, tu usar Kandinsky para trabalhar formas geométricas, né? Para É, trabalhar uma trazer os aquarela. artistas, trazer o repertório dos artistas, né? Mas a amiga Exatamente. também tem outra coisa, né? Além de, eu acho maravilhoso, temos que levar os artistas para a sala. Mas quando a gente sabe disso, que eu e tu sabemos disso, né? Porque Aham. agora a gente não pode dizer mais que a gente não tem repertório, eu nem tenho como dizer isso. A gente pode trabalhar temas simples e trazer esse universo também para a criança, como a abelha, o geometrismo da abelha, as colmeias, Exatamente. sabe? Como é que é construída uma casa da abelha? Se a gente está É, trabalhando o assunto casa, a gente também pode trabalhar com os outros tipos de casa dos animais. Porque com daí tu está certeza. estimulando a criança de assuntos simples, que são os bichos, os animais, né? Que não É, são são assim os, como. são os famosos olhos de ver, né? De Saint-Exupéry. Isso, perfeito, amiga. Por isso que eu te chamei hoje aqui. Então, Se Leia, a gente deixar eu e a Ana, a gente fica conversando assim, ó, o sem que que eu saber. vejo, né? Então, aquela coisa, quando tu tem esses olhos de ver ao teu redor, né? Quando tu percebe o teu entorno, quando tu contempla as coisas naturais que estão ao teu entorno, contemplar no sentido de admirar, né? De olhar, de tu instigar o teu olhar para aquelas coisas, como por exemplo as folhas, as diversas tonalidades, formas, as diferenças na sombra, na luz, né? Contrapondo a luz, como diria Mário Quintana, né? Contrapondo o verde
com o cinza, né? Então, são N situações em que nós, educadores, professores, precisamos aguçar o nosso olhar para partir principalmente do nosso entorno, que são coisas mais simples, como tu colocasse. Né? Toda a escola de educação infantil geralmente tem o seu pátio, que geralmente tem a visita de insetos, o que é natural, que bom, né? Tem a visita, tem flores, tem terra, tem grama, enfim, tem um repertório já natural para que a gente possa, a partir dessa realidade da criança, e explorar esses projetos mais simples, como tu citou as abelhas, por exemplo. Olha que tema assim, rico. Ó, e olha só que legal, os artistas também fazem isso. Com certeza. Sabe? Então, os artistas também exploram o seu entorno para a criação. Então, tu tá partindo da onde? Tu tá partindo dali da base, aonde o artista busca o repertório de criação dele, também pode ser o mesmo local onde a criança busca e o professor busca para a criação. Né? Sim, porque com certeza. Tu traz os artistas para a sala de aula, mas tu também pode trazer como os artistas pesquisam e fazem as suas buscas. Isso é muito legal. Exatamente, e exatamente. Às vezes um tema simples, como as abelhinhas, aqui tem uma... Olha ali, que amor! Um tema simples como as abelhinhas, surgem projetos fantásticos na sala de aula. Com certeza. E eu lembro, assim, até vou te citar um exemplo, assim, de coisas simples do nosso entorno. Eu trabalhava na Interagir, ali na Zona Sul, né, há muitos anos atrás. Sim, foi ali que eu soube de ti, fui atrás de ti. Exatamente. E nós começamos a trabalhar com as redes de conhecimento, que o nosso coordenador aquele ano foi o Paulo Foch, meu amado Paulo Foch, meu muso, como eu digo para ele, né, meu muso pedagógico. E nós começamos a trabalhar com as redes de conhecimento partindo do interesse das crianças. Então, os nossos projetos, eles eram gerados por uma pergunta que vinha da curiosidade das crianças. Ah, que lindo! E foi, assim, um desafio muito grande, porque o olhar da gente fica mais aguçado para tu perceber o interesse deles. E eu me lembro perfeitamente quando nós estávamos no pátio, e um dia uma das crianças me relatou assim... Ai, prof, eu posso comer essa goiaba? E eu disse pra ele assim, não, meu amor, tá bichada. A nossa velha expressão gaúcha, né? Tá bichada. E ele olhou pra mim e disse assim, prof, como é que tá bichada? Eu disse, não, tem vários bichinhos. Aí eles me perguntaram assim, como é que o bichinho entra na goiaba? Ai, que coisa mais interessante. E, guria, aquilo me deixou sem palavras, porque eu não sabia como é que um bichinho entrava na goiaba. A pessoa tem que ir atrás o tempo todo. E era uma coisa que, tipo assim, eu convivi na minha infância, acredito que tu tenha convivido na tua infância, e muitos de nós aqui, porque goiabeiras são árvores muito normais aqui no sul, né? Com a questão das goiabas bichadas, né? Então, assim, a gente conviveu com... Goiaba, eu amo goiaba, eu ficava abrindo e horas olhando para aquilo para ver se alguém se mexia ali dentro. Então, guria, tu imagina que a gente falou a vida inteira que a goiaba tava bichada, 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 e tu não sabe de onde veio o bichinho da goiaba. Nasce ali. Então, tipo... E é que nem a abelha, né? A abelha, agora estamos entrando na primavera, entramos agora dia 22 na primavera. Sim. E elas começam a aparecer mais, até pela questão das flores, dos pólenes. A gente teve uma live de abelha segunda-feira maravilhosa, depois assiste ali com uma especialista em ecologia das abelhas. Ai, que coisa mais linda. Tu imagina a riqueza, a quantidade de informação que a gente pode passar, né? Desde o trabalho das abelhas, a forma, quais são as flores mais interessantes, existem essas flores no nosso entorno, que formas, as cores. Que trabalham flores, né? Exatamente. Artistas que trabalham a natureza, os naturalistas que reproduzem as abelhas perfeitamente. Então tem muita coisa. Exatamente. Né? Então, assim, como é que a gente... essa história do bichinho da goiaba? Então, guria, começamos a pesquisar do bichinho da goiaba, aquela coisa toda, e traçar uma linha de conhecimento, porque as redes, tu começa com a pergunta geradora e tu vai desenvolvendo, né, toda uma forma de trabalho com o resultado das pesquisas. Guria, eu sei que, para tu ter noção, a gente teve que parar o projeto porque a gente estava chegando nas pragas do Egito. Não descobrimos
descobrimos da onde vinha o bichinho da goiaba, né? Que vou deixar Porque, a na pulga atrás da verdade, o bichinho da orelha. goiaba é uma praguinha das goiabas, porque Então, não não é deixa não. de ter uma relação. Então, eu vim a descobrir que não é só a borboleta que tem metamorfose. O bichinho da goiaba, na verdade, Ai, eu ele fiquei interessada. é, ele é a lava da mosca. Ai, que O que coisa. que acontece? A mosca vai lá, bota o ovinho dentro da goiaba, o bichinho se desenvolve. Quando a goiaba cai no chão, essa lava sai, ela forma um casulo dentro da terra, e nesse casulo a lava se transforma na mosca. E aí ela Viu, sai. gente? Que show, bichinho da goiaba cultura. Não, guria. E aí a gente passou para os o que que era um bichinho, a classificação dele no mundo dos animais, que ele era um inseto, quais outros insetos faziam Olha, metamorfose, viu que né? interessante. E se nos outros lugares do planeta também existiam os mesmos tipos de mosca. Guria, eu sei que a gente acabou parando lá nas pragas do Egito por causa das moscas, Para falar dos da praguinha da gafanhotos, goiaba. e aí a gente teve que parar o projeto. Porque como escola nós temos que ter uma postura mais laica, né? Sim. E aí nós preferimos ir desacelerando e encaminhando as crianças para Porque, outro olha, tema. é muito difícil, né, Ana, tu pegar um grupo que começa a se interessar por isso. Ah, não, não Sim, vamos esquecer a goiaba e vamos para as pragas do Egito. Sabe? É o que eu sim. estava falando no começo da live, de pegar o aluno pelo foco de interesse dele. A atenção dele vai estar muito mais voltada para ti. Exatamente. Olha só a riqueza que é. Nós estamos entrando na primavera aqui no hemisfério sul, né? E no hemisfério norte, será que as abelhas também estão lá? Por que que a abelha não sobrevive no inverno, né? O Sim, que que a abelha precisa para sobreviver? sim. E Claro, quais porque tem que outros pensar. animais, quais outros animais ajudam a abelha? Que outro animal que semeia as flores, né, para a É, abelha ter flor na primavera? Então, assim, é toda uma interdisciplinaridade que envolve os sim, assuntos que é, pode partir da arte, entende? é. E quando a Que, gente fala de arte, Ana, é importante a gente falar que não é só a pintura, o com desenho, que nem a certeza, gente estava conversando. É a com certeza. fotografia, é a arte conceitual, de repente montar dentro da sala de aula uma instalação artística, onde as crianças possam interagir naquela estrutura, naquela arquitetura, como tu falou, né? O Uhum, espaço, né? A uhum, arquitetura que a gente sabe que é muito importante para a relação muito, da criança com o espaço. E também trazer artistas que trabalham com arte conceitual, com insetos, uhum. né? A gente sabe que tem vários, tem que pesquisar. Sim, e Então, são lembrando várias também, linguagens, é, escultura, arte conceitual, pintura, desenho, gravura, fotografia, dança, a dança das abelhas, imagina fazer um... A dança, né, a porque elas têm dança, que fazer um oito, né, as abelhas. exato, o ritmo, o movimento, né? Então, assim, quando a gente fala de arte, é importante a gente destacar isso aqui, que a arte, ela contempla várias formas de linguagem, né? Até Porque a porque hoje em expressão, dia, a arte, a linguagem, a expressão. É um idioma exatamente, universal, né, Ana? exato. E hoje a gente trabalha muito na questão da psicopedagogia e neuropsicopedagogia, nas formas de aprendizagem, nas inteligências, né? E quando a gente pensa assim que tu tem a inteligência visual, auditiva, sinestésica, entre outras, que cada dia a gente vai descobrindo, né? É importante que a gente não se limite a isso. A arte, como um termo geral, ela contempla todas as formas de desenvolver uma criança. Então, Ai, uma criança que não é visual, daqui a pouco com a musiquinha das abelhas, ela é sonora, ela é sinestésica num jogo de deslocamento, né? Da ai, que dança das legal. Tô abelhas, arrepiada. de sair de um ponto e chegar a outro na colmeia, né? De fazer uma caça ao tesouro da abelha rainha, por exemplo, se deslocando pela escola, a criança vai contemplar essas formas de aprendizagem e o professor vai alcançar o maior interesse dela. Porque aquela formatação de escola que a gente vê das crianças sentadinhas na classe, né? Ela tá cada vez mais provada, né? Que as nossas crianças estão saturadas disso, né? E uma prova disso realmente é a pandemia, agora Deixa eu onde te as crianças se contar, reinventaram. tu trabalha dentro de uma escola maravilhosa nesse sentido, que é muito voltada para o criativo, para a liberdade de expressão da Sim, criança.
que é uma escola Sim. maravilhosa, que foi a que eu comecei. E só que tem Que eu muitas sou outras escolas. apaixonada. Ana, eu tenho a minha escola de arte que recebe crianças que amam a arte ou crianças que estão Uhum, precisando trabalhar essa uhum, linguagem que as mães me trazem, né? Essas com diferentes certeza. linguagens que as mães me trazem, essa expressão. Uhum, O que que acontece? O que que eu vejo? Tu dá liberdade para tuas crianças que tu tá dentro desse sistema. Eu, às vezes, preciso romper com certas coisas que estão uhum, acontecendo com as crianças. Por exemplo, eu tenho um aluno que sempre ele me pergunta, e agora, o que que eu faço? E agora, o que que eu faço? E agora, o que que eu faço? Ele é novinho, tá? Deve ter uns 8. uhum, Ele tá sempre esperando que eu diga o que que ele tem que fazer. E eu tô uhum, tentando fazer com esse menino voe. Tô tentando dar uhum, asas para ele. Faz o que tu tem vontade. Daí eu começo a encher ele de repertório de criação, estimular ele uhum. de diversas formas. Contei a história das abelhas, mostrei um livro cheio de imagens de inseto, Ai, que dei uma lindo. folha grande de papel, um monte de tintas e disse: "E agora, o que que tu vai falar sobre as abelhas? O que que tu quer contar nessa tua pintura?" Porque a proposta era a pintura aquele dia. Ele começou a criar Uhum. uma história através do desenho dele, não me perguntou nenhuma vez e agora o que que eu faço? Tu acredita? Porque Eu ele se sentiu acredito. livre para entrar na Exato. história dele. Porque o que que acontece, Leia? A gente fala muito de dar repertório para as crianças, mas a gente também esquece que as crianças precisam de um tempo para organizar esse repertório, né? Como um HD de um computador, a gente Precisam, precisa de um tempo. E esse ócio, que muitas vezes parece que a criança tá ali, como a gente diz, né, no mundo da lua, é o tempo que a criança tem de organização desse repertório. Então, além de instigar, que é tu devolver a pergunta com uma outra pergunta, tu fornecer meios com os quais, que foi a ação que tu teve, com os quais a criança possa lidar e colocar aquela organização dela de uma forma mais concreta no papel, é uma das formas fundamentais da gente respeitar a criança sim. nessa ação de adquirir esse E repertório, esse interferir conhecimento. quando ela necessita de ajuda, sabe? Porque eu sinto assim, Exatamente. prof, como é que eu faço uma abelha? Sabe? Daí eu entro. Quando a criança me solicita, daí eu entro. Daí eu mostro Uhum. imagens das abelhas, eu desenho uma abelha mais próxima do realismo, porque eu É. preciso mostrar para a criança não algo estilizado. Preciso mostrar para a Uhum. criança algo real. Então eu trago fotografia e tudo. Daí ela consegue montar aquela abelha e fazer do jeito dela e É. como ela enxerga. É importante a gente ressaltar, Leia, que dentro da tua escola, como tu trabalha realmente a forma da arte num realismo maior, ensinando técnicas, né? Tu tem essa intervenção de ensinar as proporções Essa das formas capacidade de geométricas. intervenção, né? Porque tem muitas escolas que não tem, né, Exatamente. Ana? Então a gente tem que levar fotografia, a gente tem que estimular de outras formas. Exato. E outra coisa, assim, que eu vejo que é muito importante, né? Tu apresentou o repertório para a criança. Ai, prof, mas eu não sei fazer uma abelha. Porque isso é uma das questões que eu tenho observado muito. Essa Muito, insegurança muito. no errar. É, Esse, ai, não sei, né? Então, assim, como tu disse, eu trabalho numa porque as escola crianças são muito, maravilhosa. as crianças desde pequenas são muito cobradas para não errar. O ser humano é muito Sim. cobrado para não errar. Sim, e eu penso assim que quando a gente dá muito o repertório só real para eles, principalmente em educação infantil, eles colocam um patamar para eles registram aquilo de um patamar estético que eles precisam alcançar e aí se sentem inseguros. Então é muito Sim, tem importante que a gente mostrar outras formas de expressão. É valorizar a muito importante. individualidade e a produção É, deles. Então aquela coisa, Daí o que que a gente como faz, é que tu Ana? acha que é a abelha, né? Como Sim. tu acha que é a abelha? Por isso que eu acho importante a gente trazer, quando vai trazer artistas, trazer vários artistas para a criança. Com Aquele artista que certeza. trabalha de forma mais real e aquele artista que trabalha de uma forma mais solta, mais Com fluida, certeza, com né? Daí tu certeza. falou do Miró, tu falou, não sei se foi do Kandinsky, qual que tu falou? Kandinsky, eu falei em É. Kandinsky. Então a gente traz esses artistas que têm o universo plástico mais próximo da criança. Mas também é Com importante a gente certeza. trazer os realistas, os que pintam Com na certeza. Com para a gente mostrar certeza. os vários olhares, né? Sim, seria a mesma coisa que a gente pegasse, comparasse Monet, o retrato de paisagem de Monet com Tarsila do Amaral, com Picasso,
com pegar o surrealismo do Dalí. Então, assim, são diversas formas de expressar o mesmo sentimento, né? E daí o que a gente faz com a criança? A gente mostra para ela, os artistas têm as diversas formas de expressar, quem sabe tu inventa a tua. Cada um tem o seu jeitinho, né? Qual é o teu jeitinho? Qual é a forma que tu Como vai tu fazer? enxerga essa abelha? Exatamente. E aí sai trabalhos maravilhosos. E a gente valoriza a produção deles. Ai, desculpa, fala. Não, eu ia dizer, com isso, valorizando essa individualidade, o jeitinho, eles se sentem mais seguros e produzem mais, porque eles se sentem valorizados. E falando nisso, como é importante a gente decorar a sala de aula com coisas provindas das crianças, não aquelas abelhinhas estereotipadas que o professor fez. Aquela poluição visual, né? O EVA, entendeu? Tipo, quando um professor me fala, vou decorar a sala com EVA, me dá um pânico. Então, eu não posso falar porque eu já fui dessas. Não negarei. Mas é normal, né, Ana? Quem não passou por isso? Com certeza. Quando eu penso num professor falando de decorar a sala com EVA, de fazer aqueles desenhos estereotipados, eu disse, gente, vocês têm um laboratório imenso dentro da sala, que são as crianças, um laboratório de expressão, de livre expressão maravilhosa. Com certeza, Usem essas crianças para produzir, para decorar a sala. Eles fazem maravilhas. E daí entra a questão, o que é belo para o adulto não é o belo para a criança. Exatamente, Leia. Exatamente. Né? O que é o belo para o adulto, esteticamente aceito para o adulto, não é o esteticamente representado pelas crianças. E até onde a gente coloca nossas referências pessoais, porque a nossa turma fala muito na gente, né? No professor. E eu bato muito na tecla do professor porque somos nós que fazemos esse meio de campo da criança com conhecimento, né? E se nós não tivermos isso, tampouco a criança vai trazer, né? Nós que mediamos isso. Então, qual é a forma que a gente está apresentando isso para a criança, né? Qual é a forma que a gente está interagindo com a criança, manejando essas situações durante a realização dessas atividades, né? Olha ali, tu borrou! Né? Olha ali, sujou a mesa! Relacionar a sujeira com a pintura. Exatamente. Daqui a pouco a criança está com medo de mexer na tinta porque acha que é suja. Exatamente. Né? E a gente tem já naturalmente no nosso país uma desvalorização, né, da arte. Então, quando nós, profissionais da educação, nós colocamos isso como um empecilho, como algo ruim, a criança já vai registrando que aquilo não é para ela, porque ela não gosta de se sujar, porque a mãe vai brigar que o uniforme chegou em casa, né? Então, a gente não... Exato, nós não podemos colocar isso como um empecilho para que a criança construa essa confiança na relação dela com a arte. E quando a gente pensa o seguinte, que o uniforme é para sujar, né? Por isso que é uniforme. Sim, guria. Exatamente. Que bom que sujou, né? Criança suja é sinal de interação, é sinal de desenvolvimento. Por isso que é importante o nosso papel como professor de se manter firme no que a gente acredita. Porque quando a gente se mantém firme no que a gente acredita, os pais vão acreditar na gente. Firmes, porém abertos a novos conceitos, né? Sim, porque também mente fechada, né, Ana, não entra, não absorve coisas novas e não estimula a criatividade. Né? Com certeza, com certeza. Guria, como a gente tem assunto bom para falar, nós temos que fazer várias lives sobre isso. Então, assim, e aí eu já deixo uma pergunta para uma live que tu falasse que me interessou muito, que é sobre a figura humana, né? O desenvolvimento da criança na figura humana. O que esteticamente é considerado aceito? Né? Pelo adulto quando a criança desenvolve. Olha, então, assim, são ganchos. Aqui, eu tenho Ai, querida! Beijo, Jennifer! Deve estar enorme o nenê dela. Sim, meu afilhado maravilhoso. Sim. Tô louca pra fazer um laboratório com ele, tem 2 aninhos. Ai, que delícia! Amado, nasceu na pandemia. Amado. Ana, falando agora da questão dos sentidos, tá? Tá. Assim, ó, a nossa live de hoje, a gente tá começando com a educação infantil, porque é a base, a estrutura do serzinho, né, que tá se desenvolvendo. Sim, com certeza. Mas a gente pode usar o que a gente tá falando aqui para ensino fundamental e ensino médio. Muito!
Porque toda a Muito. construção, né, da nossa colmeia, de onde vai sair as nossas abelhinhas. Então, assim, ó, os sentidos são muito importantes, principalmente hoje, né, que a gente vê um mundo tão embrutecido. Com A gente certeza. precisa trabalhar as portas de entrada do nosso corpo, que são os sentidos. Na Com minha certeza. época, tinha muito curso, eu fiz vários cursos de arte e educação. Porque antigamente, Porto Alegre, assim, era o boom da arte e educação. Era um Sabe, cenário, naquela né? época que o ensino da arte estava mudando, então, até com a Fay Gostrover, eu já assisti palestra. Até, Uau! assim, ó, ficava ouvindo aquela mulher falar, assim, Ai, né? que inveja! Assisti palestra dela. O João Francisco Duarte Júnior, da Unicamp da USP de São Paulo, ou Unicamp, eu acho que é USP, que escreveu o livro O Sentido dos Sentidos. Que é coisa mais Uhum. linda. A palestra dele, assim, ó, que ele falava dos sentidos e como o ser humano está perdendo essa sensibilidade. Tá. Por exemplo, a pessoa, ela vai para academia, parece um hamster ali na esteira, correndo, em vez de ir Sim, para a rua correr. Sentir o aroma da cidade, sentir o aroma do seu bairro, sentir a sim. brisa no rosto. A gente está se robotizando, na verdade, está embrutecendo. É. Então, como é importante o professor trazer essa percepção dos sentidos na sala de aula, né? Do tato, do olfato, do paladar, e trazer projetos com temas Sim, simples, abelha, por exemplo, de sentir o cheiro do mel, né? Colocar em saquinhos vários aromas. Vamos reconhecer o cheiro do mel, né, no saquinho. Vamos ver qual que tem o mel, qual que a abelha escondeu o mel. Fazer jogos assim na sala de aula. Trabalhar o tato da colmeia, sabe? Trabalhar a textura da colmeia, que a gente pode levar, porque a gente consegue os favos, né? Eu uhum, aula até para desenhar os favos sequinhos, que coisa mais sim, linda, casinhas. A gente pode trabalhar a textura, a gente pode trabalhar a estampa, a gente pode trabalhar várias coisas para depois fazer um trabalho plástico com as crianças bem rico. Com sim. tudo isso que a gente aprendeu, o tato, o olfato, o paladar, né? Claro que com mel não se dá para crianças pequenas abaixo de 2 anos, não se dá mel para criança, sabia disso? Não sabia. Então, isso é um papo que eu vou ter com uma pediatra. Eu quero ver se eu Ai, convido ela para que falar na Semana da bacana. Criança É bem sobre legal. um papo rápido com uma pediatra que achei importante falar sobre isso. Porque Então, Leinha, o que que eu te digo a respeito dessa questão dos sentidos? Quando a gente fala em educação infantil, a gente fala de uma fase de aprendizagem em que o teu corpo ele é o meio para tu explorar, né? Desde bebê, as pezinhos, a boca, a mãozinha na boca, todo mundo vem à boca, né? Num primeiro momento. Esse momento de exploração é a boca, sim. né? Temos muitas terminações nervosas, é o gosto, é a textura, é o toque, né, do lábio com aquela superfície. Então, quando a gente fala em Porque o educação, tato não é só a mão, né? É o corpo não, todo. É a é o pele, corpo é a boca, é a todo, né? língua. É a Então, língua quando assim, você sente a fruta. então, não só isso, mas tipo assim, as abelhas, né? Diversas espécies diferentes de abelhas, por exemplo. Usar lãs diferentes, botar para que eles sintam nas costas, As que eles sintam cores nas das abelhas. Você solas dos. sabia que não tem só abelha amarela e existem Sim, abelhas sim. verdes? Essa Então, assim, semana na live a gente aprendeu. a gente pensar na fase em que o nosso aluno tá e na forma como ele vai desenvolver isso é muito diferente, por exemplo, eu pegar um berçário que vai ter mais sensibilidade se eu criar várias abelhas de diferentes espécies, representando diferentes espécies, e que elas utilizem diferentes materiais na construção delas, e eu explorar isso com um berçário, do que eu explorar com um jardim, por exemplo. Né? O Sim, é jardim já diferente. vai querer explorar outras coisas. Né? Já Sim. podemos fazer um tapete sensorial, já podemos fechar os olhos, eles já podem explorar o tato das formas, né? Explorar com o pé. Então, Ouvir o são barulho das várias. abelhas, O né? barulho das abelhas, de onde vem, trabalhar a lateralidade, de onde está As... vindo esse barulho, né? Será que são uma abelha ou mais abelhas, né? Ai, que maravilha. Trabalhar. Tá trabalhando matemática já, né, Ana? Sim, e tu trabalhar também a questão das asas delas, né? As asas delas são transparentes, trabalhar as transparências em relação Ai, à luz do maravilhoso. sol. As Então, texturas, assim, as transparências, o papo. a primeira coisa para que nós consigamos identificar
como trabalhar, a forma de explorar isso o mais ricamente possível é a gente compreender a faixa etária dos nossos alunos. Faixa etária. O que essa faixa etária demanda? Quais são as características desse grupo? Porque às vezes, mesmo nós tendo observado as características da faixa etária, tu tem uma peculiaridade na turma. Tu tem uma turma que tem maior interesse daqui a pouco no movimento, né? Como é que é esse movimento das abelhas? Como é que será que é o voo, né? Expande os teus braços, movimenta o teu corpo, esse deslocamento, faz traçados no chão. Então, assim, tu identificar as necessidades do teu grupo em cima das características da tua faixa etária. Sim, e principalmente é primordial. A inclusão também, né? Das crianças. Bastante. Sim. Então, tu montar um projeto que tu atenda a todos aquela ali, da faixa etária e os crianças. Sim. E pesquisar, porque nós, professores, como eu te disse, nós precisamos entender do que a gente está falando. E a gente não precisa saber tudo, a gente pode ir atrás, sabe? Exatamente. O professor não é que lá é professor, já sabe tudo. Não, vamos em busca. Não, e construir, como é legal tu dizer para um aluno teu, assim, tu pedir para ele trazer os materiais e tu sentar na roda e eles fazerem uma pergunta e tu dizer assim, gente, eu não sei, será que tem isso no nosso material? Vamos dar uma olhada, vamos pesquisar, aonde mais que a gente pode pesquisar? Sabe? Trazer fontes de pesquisa, pesquisar no papel, pesquisar, investigar na natureza, pesquisar no Google para que eles entendam as ferramentas tecnológicas, as TIs, as TICs, né? As tecnologias de informação, as formas que nós temos de obter material sobre um determinado assunto, né? E entender que nós também, como mediadores, estamos ali para aprender. Né? Que nós não somos prontos. Tem um vídeo no YouTube que é o poder da vulnerabilidade. Sabe? A gente não precisa saber tudo. A gente tem que mostrar para eles que a gente também está indo em busca do conhecimento. E eu acho que isso é um exemplo muito legal para o aluno. Essa vulnerabilidade. Não é da verdade, né, amiga? A gente tem que formar com as crianças esse conhecimento todo. E voltando, amiga, aqui para a questão da percepção. Né? E falando de sensibilidade, de embrutecimento contemporâneo, a gente sabe que como é importante trabalhar essa sensibilidade também depois da educação infantil, sabe? Continuar trabalhando isso. Porque a criança ali na educação infantil tem um ensino maravilhoso, uma professora maravilhosa, que dá liberdade de expressão e tudo. E depois, na primeira série? Tudo muda, né? Porque, menina, o que chega pra mim de criança de primeira série, segunda série, que tá fazendo só estereótipo no desenho, que é a maneira como ela tá enxergando as coisas. Não, é a questão de se sentir segura, como tu trouxe, né? As crianças, quando elas fazem essa etapa de transição, ela é muito importante de ser trabalhada na escola, esse momento de transição do jardim para o primeiro ano, porque são muitas mudanças, né? Eu que trabalho numa escola pequena, adoro, eu acho mais impessoal, eu gosto de trabalhar, gosto de conhecer as famílias, gosto de estar perto né, da hierarquia da escola, aquela coisa dos meus colegas. Muda. Né? E eu acho que até as professoras que vêm de uma escola pequena, elas têm uma visão diferente, vejo. Então, assim, se a gente for pensar, nós já temos esse embrutecimento quando tu determina as formas de funcionamento, né? Que um professor, ele tem que trabalhar isso, ele tem que trabalhar aquilo, ele tem que trabalhar aquele outro. Tu determina o que a criança tem ou não que aprender. Né? E muitas vezes a gente escuta que tu não pode dar continuidade num conteúdo porque tu entra em conteúdo de primeiro ano. Mas como fazer se teus alunos estão demonstrando aquele interesse? Né? Eu penso que falta um pouco de conexão entre as escolas. Eu acho que deveria haver um trabalho mais de conexão das crianças, das professoras, das professoras poderem conversar. Olha, aqui funcionava assim. Sabe, de tu levar, tipo, fazer uma entrevista. Mesmo que não tenha, no caso, a criança troque de escola, eu acho que as professoras de primeira e segunda série também têm que dar atenção para esse olhar e esse trabalho, sabe? Diferenciar a criança. E não acho que só elas voarem, sabe? E não acho que só as professoras. Viu, Leinha? Desculpa te interromper, mas acho que não só as professoras têm que ter esse olhar, mas eu acho que como a comunidade escolar. Porque muda o olhar da comunidade escolar, dos pais para com a escola, da escola para com as crianças que estão entrando. Ele é um olhar que tu já vai assim, o colégio grande,
né? Ano que vem eu vou pro primeiro ano. Então parece que a criança, da noite pro dia, ela tem que virar uma criança responsável, que sabe manusear o seu material, que sabe se integrar com o meio e ao mesmo tempo entrar na rotina da escola grande, se sentir segura. Novo, né? Que o povo assusta. Exatamente, né? E desenvolver esse olhar. Eu acho que o primordial, né? Além de tu conhecer a tua criança, é tu conhecer a ti mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo. E entender que se tu tá ali, tu tá colocando muitas das tuas projeções de infância, das tuas realizações e da tua postura como adulto num mundo social pra tua criança. E assim, ó, falando em sensibilidade, a gente percebe que a criança que é estimulada desde pequena a esse universo do sensível, de olhar o mundo, de usar as portas de entrada para perceber o mundo, ela vai saber muito mais reagir com esse mundo. Com certeza. Né? Sem sombra de dúvida. E se relacionar com esse mundo. Com certeza. Então, assim, ó, como é importante os sentidos e como é importante a gente, como professor, não começar a embrutecer o ser desde Com certeza. Com certeza, porque a nós já somos seres embrutecidos, né, Leia? Eu não. Eu não. De alguma forma nós somos, né? Nos enquadramos. A gente tentaram me embrutecer. Vou te dizer que eu sou rebelde. Acho que toda artista tem essa coisa de rebelde. Tu também é rebelde, que eu sei. Acho que eu sou meio a meio. Tu sempre foi rebelde, amiga. Então, assim, ó, eu vou te dizer, por isso que eu sempre te admirei o teu trabalho. Porque por mais, amiga, que eu nasci num universo que tinha muita arte, né? Meu pai, minha mãe. Talvez seja por isso. Minha mãe é muito sensível, é um ser muito sensível. Então, eu vim já com essa sensibilidade, mas eu sei da dificuldade que vocês da pedagogia passam. Sim. Porque não tiveram a mesma, sabe? Sim. A mesma experiência que eu tive de infância, assim, né? As escolas, mas tentaram me embrutecer nas escolas que eu estudei. Não consegui, eu sou rebelde. Eu particularmente sempre tive um interesse, não sei da onde, por artes plásticas, artes cênicas. E tu tem. E tu tem mesmo. Eu tenho esse jeito de artista. Eu tenho em casa o meu pai, né, que era referência musical, e eu e meu irmão sempre nos interessamos muito pela arte, pelas artes plásticas. Mas ele seguiu nesse caminho, ainda segue hoje. Inclusive, outro dia deu uma... O Carlos? Não, ilustrador. Não, é verdade, teu irmão. Outro dia... Então, isso aí é importante a gente falar agora. Que quando a gente pensa levar artistas para a sala de aula, não só daqueles artistas eruditos, assim, né? Mas levar artistas grafiteiros, levar o pessoal, né, que leva a arte para fora do museu e da galeria. Trazer esse pessoal para dentro da sala. Os grafiteiros, né? Pessoal da street art, né? Então, da arte digital, das expressões visuais. Tecnologia. Com certeza. Coisa. É bem amplo, né, Ana? Né? Com certeza. E claro que pensando, né, amiga, que esse artista que tu vai levar tem que conversar com o teu projeto. Com certeza. Então, amiga, acho que nós vamos ter que... Deixa eu ver se tem... Eu tenho um caderninho aqui que eu faço meus... já falamos sobre tudo que eu anotei aqui. Então, a nossa live vai render muito mais lives. Com certeza. É um projeto que também surgiu hoje, né? Tem um livro que eu gosto muito que é O Poder da Improvisação na Vida e na Arte. Quando a gente vê como esse... estão gostando? Que bom! Gente, vocês acham que vale mais lives sobre esse assunto? Deixa eu te dizer, Ana, as lives são bem assistidas. Tem 200, 250 pessoas depois assistindo. Olha, que coisa gravada, boa. Tá? Tu avisa teus colegas. Avisa e me manda que eu compartilho no meu também. Vou te mandar, vou gravar e vou te salvar e vou te mandar. Acho que vai ter que ser por e-mail, porque é 1 hora de duração. Não sei que hora é. Verdade. Durou uma hora. Eu vou botar no YouTube também, no canal nosso do YouTube. Combinadíssimo. Ai, amei, amiga. Amei, passou muito rápido. Gente, obrigada pela participação de vocês, obrigada pelos elogios. E saibam que ninguém começou sensível, né? Nós fomos desenvolvendo a sensibilidade, principalmente quem vem de famílias que não têm esse contato com a arte. Né? Então, assim, conheçam a vocês, pensem no que vocês gostariam de fazer se vocês fossem crianças.
Ah, é né? verdade. Sempre, Ah, é a melhor dica, né, sempre. Ana? É exatamente. O que que eu gostaria? Gente, vou contar pra vocês que eu outro dia comprei uma arminha de bolha de sabão, porque eu Ah. era fascinada por bolha de sabão na infância. Então eu comprei para as E minhas bolha de filhas. sabão rende um projeto muito legal, que tu pode trabalhar várias Sim, coisas, guria. que é o Então tema assim, da eu nossa live de hoje. eu em na pandemia fiz bolha de sabão porque eu gostava quando eu era criança. Que coisa Né? Então, bonita. assim, deixem a criança de vocês fluir para vocês É conhecerem um pouco verdade. mais os alunos de vocês. É verdade. E quando a gente vai montar projetos na sala de aula, a gente tem que pensar no simples. Porque a Com simplicidade é a certeza. verdadeira elegância. Até tem uma frase que eu acho muito linda isso, que é essa simplicidade, a simplicidade da criança e do artista. Que como a Né? gente falou, o artista busca de coisas às vezes simples e transforma aquilo numa obra de arte. Com Ou ele certeza. busca de um sentimento, que nem o Guernica do Picasso, que era sobre a guerra, ou ele busca da figura humana, da forma como ele vê, como o Brito Velho, nosso renomado artista do meu livro, que eu escrevi para criança. Querido. Então, Brito Velho vê na figura humana, nas formas, na brincadeira com os braços, com as pernas, de montar novos seres. Ele brinca Uhum. todo. Então, isso que tu falou é muito importante. Vamos ouvir a nossa criança, como o artista sempre escuta, e como o professor também tem que escutar a sua criança interior. Né? Porque a gente pode Seja. criar do simples e a Com gente não certeza. precisa saber tudo, né? A gente sabe que a gente já sabendo que a gente precisa saber mais já é muito importante. Com certeza. Né? Sejamos adultos sensibilizados para sensibilizarmos nossas crianças que estão Isso, para precisando. melhorar o mundo, né, Ana? Com Deixa eu te mostrar certeza. o que eu mostrei, que eu ensinei agora a minhas obras de arte. Ai, meu Abelha Deus. rainha, amiga. Ai, eu quero uma, faz pra mim. Eu já pensei em te dar uma de presente. Eu vou te Ai, dar a eu abelha rainha quero. de presente. Isso Ai, aqui eu é feito quero. com um palito de hashi, que vai pro lixo. Sério, guria? Tinha um monte aqui. Sério. Tive que Palito de botar tudo no lixo. É, claro que para criança menor tem que cortar e fazer mais curtinho. Sim, sim, mas olha que ideia fantástica, gente. Dá pra fazer um teatro de abelhas. Ai, já E botar no enlouqueci cabelo. aqui. Olha aqui, ó. Botar no cabelo, palito de hashi. Pra Não, prender eu o já cabelo. pensei, Leia, em juntar um monte de caixa de ovo, fazer um cenário para um teatro, eles criarem as abelhas com características diferentes de personagem, já que fazerem para essa aqui é apresentar para os mais operária. novos. Operária. Olha ali, A operária. que amor de língua de fora. Isso Leinha, aqui. eu vou te Então, agradecer Tá, pelo mas peraí, esse convite. pessoal tem pergunta. Gente, Aê! tem pergunta. Desculpa, gente, sou nova nessa coisa de lives. Alguém tem alguma pergunta para fazer pra gente? Alguém quer saber alguma coisa? Claro que tem muita coisa que a gente ainda não falou, que eu e a Ana aqui a gente rende muitas lives. Muita, né, Leia? Se deixar, a gente vai. Ai, Ana, eu acho que o pessoal já. Depois, se quiserem deixar suas perguntas, gente, coloquem ali nas mensagens aqui da Vila da Arte que a gente responde. Eu falo com a Ana e a gente vai respondendo. Com certeza. Ana, muito obrigada por aceitar esse convite em cima da Eu hora. que te agradeço. Me Tu sinto sempre topando minhas lisonjeada. empreitadas. Não, eu me sinto lisonjeada porque tu é uma pessoa bastante renomada dentro da arte e tu Ai, lembrar amiga. e tu Tudo lembrar porque foi feito com muito amor, essa minha construção desse meu tempo Exato. todo no ensino. né? E tu lembrar de mim para compartilhar contigo esses momentos para enriquecer, para mim é um Tu sabe privilégio. disso. Tu sabe que eu sou tua fã. E que Ai, tu é muito ai. dedicada e muito estudiosa. Muito E tu é uma prof obrigada. maravilhosa, muito afetiva. Somos. E tu tem essa sensibilidade tua que eu adoro. Então, É verdade. amiga, E tu sabe que tu tem bastante participação, né? Nessa minha guinada definitiva para a área da arte, né? isso que é bom, né? A gente poder plantar essa sementinha nos corações. Com E certeza. legal, sabe que eu tô tendo profs? Não, profs não. Eu tô tendo alunas, que foram minhas alunas com 5 anos, que estão trazendo os seus filhos para fazer aula comigo de arte. Gente, isso é lindo, mas ao mesmo tempo é assim. É aquela coisa, meu Deus do céu, Ai, eu vi essa a criatura aluna me procurou pequenininha. essa semana me dizendo que queria muito que o filhinho dela, o Antônio, a Joana, beijo, Joana, que queria que o Antônio fizesse aula comigo. E ele vai começar, ele tem 4 anos. Quando eu tô nesse estágio, eu fico pensando, já tô virando dinossauro.
Guria, um aluno meu do magistério, pensa isso, no magistério, ele tava Aí no nós vamos pra quarto essa live de ano. novo, gente. Live parte 2. Bom, moral da Eu tava história. dando tchau. Nós É, estamos... exato. Vamos deixar Moral pra da história. próxima. Vamos deixar pra próxima. Eu vou deixar um beijo. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, Laia. Amei. Ah, eu E também até a adorei, próxima. amiga. Eu vou te chamar. Fica assim, a Escola Criar entrou agora. Ai, Gente, sério? vocês têm que assistir essa live, tá imperdível, né, Ana? Ficou demais, ficou demais. Beijo pra minha escola do coração. Ai, minha escola do coração também, onde eu comecei a ser prof de artes e fiz toda a minha É experiência. verdade. A Escola Criare me deu toda a liberdade que eu precisava para o meu laboratório de expressão plástica com os alunos. Me deu toda. Faz o que tu quiser com as crianças. Imagina, guria, que Pronto, delícia. né? Pirei. Comecei a inventar projetos. Imagina. Fui É demais. aprendendo lá a ser a prof que eu sou hoje. É Então, demais. agradeço A Criare, a a Criare tá me ensinando muita também. coisa. A Criare tá me ensinando muita coisa dia a dia. Eu sou muito privilegiada, muito grata de poder estar lá. É. E que maravilha, né? A gente ter uma escola dessa que dá toda a liberdade para o professor e para a Com criança. certeza. Então eu vou indo lá. No nosso coração. Eu vou indo lá, deixar tu encerrar, terminar com o pessoal. Sim, e um vou terminar beijo. a live. Vamos fazer Lá. outras. Beijo grande, gente. Todo mundo que assistiu aqui. E Tchau, quem tchau, não assistiu a obrigada. live de segunda sobre as abelhas, tá imperdível. Com uma especialista da PUC de abelhas. Ai, que demais. Eu vou lá A Betina. assistir. Tá, então tá bom. Fiquem ligados e sigam o Instagram da Vila da Arte e o nosso canal no YouTube, tá? A live vai ficar gravada. Olha aqui, ó, o Roger vai estudar no Criare para ter aula com a Ana. Olha aqui! Eu quero, manda pra mim! Manda pra mim, acho. Vitoco! Beijo, amiga. Brigadão, tá? Beijo! Vai Bom receber fim tua de abelha amores! lá no Criare. Beijo. Ai, eu vou amar. Vai lá me dar um beijo. Tá bom, tchau. Boa Tchau, noite. Bom fim tchau. de semana. Boa noite. Igualmente.